A injeção de frequência energética da homeopatia é provavelmente a causa da exacerbação inicial dos sintomas observada pelos médicos quando o remédio correto é ministrado. Essa assim chamada crise da cura geralmente ocorre antes da resolução completa da doença. Os pacientes recebem uma dose de energia sutil de frequência específica, a qual irá ajudar seus corpos a vibrarem no modo necessário para que seus sistemas retornem a um estado de saúde ou bem-estar. O modo vibracional curativo, intensificado pelo remédio, produz um agravamento dos sintomas da doença, o qual é sentido pelo paciente durante a crise da cura. A homeopatia utiliza o diversificado espectro de frequências da natureza para eliminar a toxicidade das doenças. Esse método permite que a ordem e o equilíbrio sejam restaurados no sistema energético humano. Do ponto de vista das frequências específicas da homeopatia, isto significa que, na natureza, existe tratamento para todas as nossas doenças. Isso também traz à baila uma interessante questão mencionada no início do capítulo, quando nos referimos aos conflitos entre a medicina alopática e a homeopática. Foi Hahnemann quem cunhou os termos homeopatia e alopatia, como já vimos. A homeopatia, que em grego significa tratamento semelhante à doença, baseia-se na lei da similitude, de acordo com a qual uma pessoa doente deve receber um tratamento que produza sintomas semelhantes aos da doença. A alopatia, do grego halos, significando um sistema terapêutico que consiste em tratar as doenças por meios contrários a elas, refere-se a quaisquer outros métodos de cura que não homeopático. A alopatia, embora signifique na verdade sistemas de tratamento não homeopáticos, veio a tornar-se sinônimo de medicina ortodoxa centrada no uso de drogas. Examinemos, a partir de uma perspectiva simplista, a diferença entre os tratamentos alopático e homeopático do resfriado comum. Como os resfriados frequentemente vêm acompanhados de febre, tosses e coriza, um médico alopata receitaria um antipirético, como aspirina, um descongestionante, como Vichy Vaporub, e um remédio contra a tosse, como um xarope contendo codeína. Obviamente, cada um desses medicamentos modernos é, na verdade, a combinação de muitas drogas numa única mistura. O médico homeopata, por outro lado, receitaria um único agente. Neste caso, Allium cepa, que em latim significa cebola. Experimentos com Allium cepa indicaram que, em indivíduos sadios, ele produz tosse seca, lacrimejamento, espirros, coriza e outros sintomas familiares relacionados com o resfriado. Porém, quando o Allium cepa é ministrado a um indivíduo que já apresenta os sintomas de resfriado, o paciente sente um alívio e um abrandamento quase imediato dos sintomas do resfriado. São evidentes as diferenças entre a abordagem da medicina alopática contemporânea, que favorece o uso de múltiplas drogas, e o tratamento homeopático, que lança mão de um único agente. A homeopatia tem por objetivo casar um único e correto remédio com a totalidade do paciente. Isso inclui não apenas os sintomas físicos, mas também os emocionais e os mentais. Isso permite uma combinação vibracional mais precisa entre a doença e a cura, como a homeopatia leva em consideração tanto os distúrbios da mente quanto os do corpo. Ela poderia ser considerada uma das primeiras abordagens realmente holísticas da medicina. Este exemplo relativo ao tratamento do resfriado comum realça as diferenças filosóficas entre a administração de múltiplas drogas, que atuam no nível celular, e o uso de um único agente vibracional atuando no nível energético sutil. Com relação aos corpos físico e etérico, não está inteiramente claro em que nível o remédio homeopático exerce o seu efeito primário ou inicial. Certos dados sugerem que os remédios homeopáticos são um tanto físicos, no que diz respeito aos seus efeitos energéticos diretos sobre a estrutura molecular do corpo físico. Talvez a fotografia Kirlian e outras técnicas eletrográficas possam eventualmente mostrar-se úteis no estudo dos efeitos dos remédios homeopáticos sobre os corpos etérico e físico. Os remédios homeopáticos representam um ramo de desenvolvimento alternativo na aplicação de terapias baseadas no uso de ervas medicinais. Enquanto os farmacologistas optaram por isolar os agentes moleculares ativos individuais a partir das ervas, os homeopatas preferiram trabalhar com a essência vibracional de toda a planta. O processo de preparação dos remédios homeopáticos libera as propriedades energéticas sutis presentes nas plantas e as utiliza para carregar a água, de onde são transferidas para os comprimidos de lactose com que são ministradas as doses individualizadas. Portanto, os remédios homeopáticos diferem dos agentes farmacológicos no sentido de que são medicamentos eterizados. A rude natureza molecular da planta física foi separada de suas qualidades etéricas ou energeticamente sutis usando a água como veículo intermediário da armazenagem. É por isso que quanto mais alta a diluição, maior a potência do remédio homeopático. Quanto mais alta a potência homeopática, menor o conteúdo molecular e, consequentemente, mais etéricas as características do remédio. Uma outra abordagem vibracional, representando uma ramificação radical da medicina herbática, baseia-se na administração de essências florais. Tal como no caso dos remédios homeopáticos,
A preparação dessas essências depende das propriedades que permitem à água armazenar energia sutil. As essências florais também utilizam os atributos sutis da luz solar para deixar gravadas na água as propriedades vibracionais das flores. As essências são usadas de forma diferente dos remédios homeopáticos e produzem efeitos energéticos em níveis muito mais elevados do que os que estudamos até agora. As essências florais e seus efeitos serão tratados num capítulo à parte no final deste livro. Os clínicos que usam essências florais receitam seus medicamentos de acordo com outros princípios da medicina vibracional que não a lei da similitude, que orienta o procedimento dos médicos homeopatas. Como podem atuar em níveis energéticos mais elevados, as essências florais de uma dada planta muitas vezes produzem efeitos terapêuticos muito diferentes dos remédios homeopáticos preparados com folhas da mesma planta. Isto tende a confirmar a hipótese de que diferentes partes da mesma planta podem conter diferentes propriedades energéticas. Um conceito fundamental que devemos ter sempre em mente em qualquer discussão a respeito de remédios homeopáticos e essências florais é que a diversidade da natureza esconde muitos agentes de cura que ainda estão por serem descobertos e plenamente estudados. A farmacoterapia transformou-se na ramificação cientificamente mais aceitável da medicina herbórea porque se baseia na lógica newtoniana das interações moleculares. O problema com a validação dos mecanismos energéticos dos agentes homeopáticos é que, no atual estágio de desenvolvimento das tecnologias médicas, as energias sutis, responsáveis pelos seus efeitos terapêuticos, são difíceis de medir. Além do mais, para que se possa compreender a eficácia dos remédios homeopáticos no tratamento das doenças, é preciso aceitar os conceitos energéticos sutis a respeito da saúde e da doença. O fato de a medicina ortodoxa somente poder aceitar dados médicos consistentes e os modelos convencionais da patofisiologia, faz com que os médicos modernos tenham dificuldade para aceitar a ideia de que microdoses de alguma coisa qualquer possam ter eficácia terapêutica. Utilizando-se o princípio da potencialização via diluição e sucção, pode-se preparar remédios homeopáticos a partir de praticamente qualquer substância, seja ela orgânica ou inorgânica. As propriedades de absorção de energia sutil exibidas pela água tornam possível a extração de qualidades vibracionais específicas, as quais podem ser usadas para recobrir comprimidos de lactose para posterior administração aos pacientes. Muitos dos remédios usados pelos médicos homeopatas são na verdade derivados de substâncias inorgânicas. Cada remédio contém as propriedades vibracionais específicas do material básico numa forma potencializada para o tratamento homeopático. A lei da similitude é usada pelos médicos para combinar as queixas do paciente com o remédio que produza os mesmos sintomas. Dessa maneira, o médico homeopata consegue obter empiricamente a melhor correspondência de frequência vibracional entre o paciente e a cura. Somente a combinação correta de frequências será eficaz na homeopatia. Ao fornecer a frequência apropriada de energia sutil, o remédio homeopático faz com que os sistemas energéticos do corpo ressoem no modo vibracional correto. Quando o corpo é, dessa forma, energeticamente ativado, isso ajuda a eliminar a toxicidade da doença. Os remédios homeopáticos são produzidos a partir de material inorgânico mais denso, ao passo que as essências florais têm uma concentração muito mais elevada de força vital. Os remédios homeopáticos muitas vezes reproduzem vibracionalmente a doença física para fazer o corpo retomar a um estado de equilíbrio. Embora a homeopatia unifique os corpos sutis, ela ainda assim atua no nível vibracional da estrutura molecular. A homeopatia é uma ponte entre a medicina tradicional e a medicina vibracional. O importante é que está começando a ser desenvolvido um modelo para a compreensão dos métodos alternativos de cura. A compreensão do funcionamento desses sistemas de cura por parte do cientista espiritual dependerá de um conhecimento prático da anatomia energética sutil do ser humano. O corpo etérico é apenas um dos muitos níveis de input para dentro dos nossos sistemas de energia sutil. Como esses componentes estão intimamente ligados ao corpo físico, as terapias que atuam sobre os níveis energéticos superiores podem eventualmente passar para níveis inferiores e afetar a estrutura física celular. O modelo newtoniano de medicina não explica e tampouco acredita nesses outros sistemas energéticos. É muito mais fácil negar a eficácia dos sistemas alternativos de cura, sob a alegação de que cientificamente eles não fazem sentido, do que ampliar o modelo ultrapassado de compreensão do universo para incluir nele os fenômenos energéticos superiores. Fenômenos como a medicina homeopática e a cura de doenças pela imposição das mãos submetem à consideração da ciência observações repetíveis que não podem ser invalidadas por meio de explicações. Eles não podem ser todos casos de delírios ou mistificação, como querem os críticos de espírito científico. Não se pode invocar o efeito placebo para explicar todas as interações curativas que a ciência não consegue explicar. O efeito placebo demonstra a existência dos poderes curativos ocultos da mente, dependentes da fé do paciente, os quais são enormemente subestimados pelos médicos.
O trabalho do Dr. Grad mostrou que os efeitos da crença poderiam ser separados dos verdadeiros eventos energéticos sutis que ocorrem entre o curandeiro e o paciente. Embora desconhecido de muitos, o trabalho de Grad a respeito da cura pelo toque das mãos foi reconhecido e Grad recebeu um prêmio da Fundação Ciba. Paradoxalmente, uma organização científica fundada por um grande laboratório farmacêutico. Somente nas últimas poucas décadas a tecnologia evoluiu o suficiente para que cientistas esclarecidos como o Dr. Grad iniciassem um processo de validação e mensuração desses sistemas de energia sutil. Com tempo e esforço, eles conseguirão dissipar a aura de mistificação que paira sobre as pessoas que praticam essas terapias vibracionais. O restante deste livro será dedicado à tarefa de construir um modelo através do qual a homeopatia e outros sistemas de cura ainda mais estranhos poderão ser aceitos e reconhecidos pelas suas contribuições para uma melhor compreensão dos homens enquanto seres multidimensionais. Pontos fundamentais a serem recordados: 1. A abordagem farmacocinética utiliza quantidades cuidadosamente dosadas de medicamentos para influenciar os sistemas físico-celular do corpo. O modelo farmacocinético baseia-se nas interações newtonianas no nível molecular, as quais podem ser exemplificadas pela ligação droga ao receptor no nível da membrana celular, cuja intensidade é proporcional à dose do medicamento. 2. A abordagem homeopática utiliza diminutas quantidades de substâncias medicinais para produzir alterações fisiológicas terapêuticas através de interações com os campos energéticos sutis. 3. Nos remédios homeopáticos, a assinatura energética de uma substância medicinal é primeiramente transferida para um solvente, como a água, e depois para um comprimido neutro de lactose. É a assinatura vibracional da substância, e não as suas propriedades moleculares que são utilizadas para os propósitos de cura. 4. Na homeopatia, quanto mais diluída for a concentração molecular de um remédio, maior será a sua potência. Isso contrasta nitidamente com o modelo farmacocinético centrado no uso de drogas, no qual há uma maior potência em concentrações moleculares mais elevadas. 5. A homeopatia baseia-se na lei da similitude, de acordo com a qual um remédio é escolhido pela sua capacidade de reproduzir os sintomas apresentados por uma pessoa doente no indivíduo normal e sadio, fazendo-se corresponder o quadro de sintomas do paciente com a descrição previamente conhecida dos efeitos do remédio em indivíduos sadios, pode-se obter uma combinação vibracional correta entre o paciente e o remédio. 6. Na homeopatia, um remédio é escolhido com base na sua capacidade de estimular e reequilibrar o corpo físico proporcionando-lhe uma dose de energia sutil da frequência necessária. Se a frequência do remédio combinar com o estado de doença do paciente, uma ressonante transferência de energia permitirá que o sistema bioenergético do paciente realmente assimile a energia necessária, livre-se das toxinas e desloque-se rumo a um novo ponto de equilíbrio de saúde. Capítulo 3: Os primórdios das abordagens médicas energéticas. O nascimento da medicina vibracional em determinadas subespecialidades da medicina convencional está sendo atualmente construída a base que permitirá a substituição da abordagem farmacocinética newtoniana pela cura energética einsteiniana. A troca da terapia farmacológica e cirúrgica convencional pela cura eletromagnética representa o início de uma revolução na consciência da classe médica. Na nova era que se avizinha, os médicos ou curandeiros começarão a compreender que o organismo humano é constituído por uma série de campos de energia multidimensionais interativos. A visão dos sistemas vivos a partir de uma perspectiva energética nos proporcionará o impulso evolutivo necessário para a realização de grandes avanços na compreensão médica das dimensões superiores da saúde e da doença humanas. Novos métodos de diagnóstico rápido irão tornar-se disponíveis. Serão criados novos sistemas especializados de cura energética, os quais se mostrarão menos tóxicos e mais eficazes do que as abordagens cirúrgica e farmacológica atualmente aceitas. Lenta e cuidadosamente, os médicos vêm abandonando o velho modelo newtoniano mecanicista da medicina em favor de uma apreciação eletromagnética da vida. Para compreendermos a transição do pensamento médico newtoniano para o ponto de vista einsteiniano, precisamos reconstituir o desenvolvimento histórico das aplicações do eletromagnetismo na medicina. A descoberta e o desenvolvimento dos raios-x, os primeiros modelos médicos de uso de energia para diagnóstico e tratamento, uma descoberta que contribuiu para o aperfeiçoamento da medicina moderna e abriu novas janelas para uma observação mais profunda da anatomia humana, foi a da possibilidade de utilização dos raios-x para a realização de diagnósticos. Os raios-x nos permitiram enxergar um mundo antes oculto no interior do corpo humano. Junto com o desenvolvimento de aparelhos de diagnóstico baseados no uso dos raios-x, ocorreu uma evolução nos nossos conhecimentos relativos à biofísica das radiações eletromagnéticas. Os primeiros experimentos feitos com campos magnéticos levaram os pesquisadores a deixar um pouco de lado o mundo das reações físico-químicas celulares, trocando pelo dos sistemas biológicos em contínua interação com o ambiente radiacional.
A aplicação dos raios-x para diagnóstico transformou numa coisa corriqueira a utilização de campos eletromagnéticos na medicina. Os raios-x nos permitiram estender a nossa visão para uma nova esfera de frequência, expandindo assim nossas capacidades perceptivas para além dos seus alcances normais. Todavia, junto com essa extraordinária dádiva que nos permitiu perscrutar o interior do corpo humano, vieram os efeitos colaterais destrutivos da radiação. Ironicamente, Madame Curie, a descobridora do rádio, morreu em consequência dos efeitos deletérios da radioatividade. No final das contas, porém, os raios-x acabaram sendo utilizados para fins terapêuticos e se transformaram numa poderosa arma contra doenças como o câncer. A radiologia terapêutica, e sua subespecialidade, a radiologia oncológica, se desenvolveram a partir dessas primeiras descobertas. A radiologia terapêutica é uma disciplina que se baseia no conhecimento do modo como as radiações eletromagnéticas afetam as células vivas. Quando essas radiações são aplicadas ao tratamento do câncer, a questão do dano causado às células é de importância fundamental. Para que os médicos possam aplicar uma dose de radiação terapêutica a um tumor maligno, eles precisam conhecer não apenas os efeitos da energia sobre o câncer, mas também a tolerância à radiação dos tecidos normais em torno do tumor. A procura de meios para direcionar essa energia especificamente para células anormais levou os especialistas em radiação oncológica a procurarem formas mais exóticas de emissão de energia. Partindo da máquina de cobalto simples e chegando ao acelerador linear, os novos meios de emissão de doses terapêuticas de energia tornaram-se cada vez mais sofisticados. Mas os raios-x constituem apenas uma parte do processo de transição para o uso de energia na medicina. Um estudo dos usos terapêuticos da eletricidade complementa o nosso modelo de compreensão e tratamento dos seres humanos a partir de uma perspectiva energética. Eletroterapia. Da eliminação da dor à cura de fraturas, o uso terapêutico da eletricidade não é recente na medicina. Desde a antiguidade tem-se tentado usar a eletricidade para curar doenças. Diversos compêndios médicos antigos, por exemplo, mencionam o uso de peixes elétricos e de enguias como formas aceitas de terapia. O tratamento recomendado envolvia a aplicação de peixes elétricos diretamente no corpo do paciente. Verificou-se que a tosca, porém eficaz, emissão de uma descarga elétrica para o corpo humano tinha valor terapêutico numa variedade de condições. Somente no século XX a eletricidade tornou-se prontamente disponível, permitindo que suas aplicações terapêuticas pudessem ser amplamente exploradas. Uma aplicação da eletroterapia desenvolvida recentemente é o uso da estimulação elétrica para aliviar a dor. Os primeiros aparelhos, tais como os estimuladores da coluna dorsal, projetados pelo Dr. Norman Shealy, um neurocirurgião do Wisconsin, foram implantados no interior da medula espinal de pacientes vítimas de dores rebeldes a qualquer tratamento. Esta poderia ser considerada uma abordagem ao mesmo tempo newtoniana, cirúrgica, e einsteiniana, energética. Coluna dorsal é o nome dado aos longos feixes nervosos existentes no interior da medula espinal, os quais transmitem sensações de dor e informações sensoriais do corpo para o cérebro. A explicação geralmente aceita para a eficácia desses eletroestimuladores espinais está relacionada com uma teoria proposta para a compreensão da analgesia produzida por acupuntura. A assim chamada teoria do portão de controle, proposta por Melzack Wall, sugere que a estimulação acupuntural dos nervos periféricos no nível acima da entrada do impulso doloroso na medula espinal provoca o fechamento de um portão de retransmissão da dor. Os impulsos nervosos elétricos que passam por esse portão transportam a sensação de dor e outras informações sensoriais até o cérebro. Com o fechamento do portão, os impulsos dolorosos são impedidos de subir até o sistema nervoso central, onde são interpretados. Quando implantado no nível da medula espinal situado acima da entrada dos impulsos dolorosos, o estimulador da coluna dorsal fecha eletricamente o portão e bloqueia a transmissão das mensagens dolorosas para o cérebro. A eletroestimulação da medula espinal deu um passo à frente com a criação de sistemas terapêuticos conhecidos como aparelhos ENT asterisco, estimuladores nervosos transcutâneos. Baseados no mesmo princípio da teoria do portão de controle, esses aparelhos elétricos produzem impulsos elétricos fracos que chegam até eletrodos colocados na pele, estimulando os nervos cutâneos que transportam informações sensoriais, via medula espinal, até o cérebro. Em lugar de interagir com o mecanismo de portão por meio de um sistema implantado na medula espinal, os aparelhos ENT conseguem bloquear a condução dos impulsos dolorosos através da estimulação dos nervos cutâneos que entram na coluna em níveis situados acima dos pontos de entrada dos impulsos dolorosos. A aplicação de correntes elétricas à pele, para o controle da dor, representa um procedimento mais simples e seguro do que a realização de uma neurocirurgia. Os eletroestimuladores ENT colocam ao nosso alcance um tratamento puramente energético para os sintomas da dor física e constituem um sistema de tratamento que transcende a farmacoterapia e a cirurgia convencionais.
A pesquisa voltada para o controle da dor através de aparelhos ENT resultou numa interessante descoberta. Os pesquisadores verificaram que as correntes elétricas fracas aplicadas à pele poderiam controlar a dor de forma mais eficaz se os eletrodos fossem colocados em determinadas regiões da pele. Essas áreas especiais, como posteriormente se verificou, eram os clássicos pontos de acupuntura nos quais a estimulação com a tradicional agulha de acupuntura também produzia alívio da dor. Depois disso, ficou demonstrado que a analgesia obtida através da acupuntura era, ao menos parcialmente, mediada pela liberação, no sistema nervoso central, de substâncias analgésicas naturais conhecidas como endorfinas. As endorfinas, morfinas produzidas endogenamente, são os analgésicos opiáceos do próprio cérebro. Verificou-se que essas substâncias químicas, descobertas apenas em meados da década de 70, eram um analgésico poderoso. Drogas como a morfina e a heroína têm efeitos analgésicos sobre o sistema nervoso porque se ligam aos receptores opiáceos especializados existentes no cérebro. Existem muitos receptores opiáceos ao longo dos circuitos cerebrais que transmitem a dor. A ativação desses receptores pelas endorfinas produzidas internamente ou por narcóticos ministrados externamente inibem a transmissão dos impulsos dolorosos para o sistema nervoso central. Os antagonistas de narcóticos, como a naloxona, por exemplo, conseguem inibir os efeitos das endorfinas, bloqueando a capacidade de elas se ligarem a esses receptores opiáceos. As experiências têm demonstrado que agentes bloqueadores de endorfinas, tais como a naloxona, reduzem a eficácia da analgesia induzida por agulhas de acupuntura ou por eletroestimulação de baixa frequência dos pontos de acupuntura. Os resultados desses experimentos sugerem que o alívio da dor obtido pela acupuntura clássica, que utiliza agulhas, ou pela eletroestimulação dos pontos de acupuntura envolvem a liberação de endorfinas no sistema nervoso. Mas as endorfinas não explicam tudo. Curiosamente, a estimulação elétrica de alta frequência dos pontos de acupuntura, visando o alívio da dor, parece ser relativamente pouco afetada pela naloxona, embora seja inibida pela administração de antagonistas da serotonina. Os mecanismos do portão espinal e a manipulação de substâncias neuroquímicas, tais como as endorfinas e a serotonina, acrescentam novos fragmentos para a solução do complexo quebra-cabeça representado pelo sucesso da eletroterapia na supressão da dor. Essas abordagens elétricas procuram ativar os extraordinários mecanismos corporais de cura e de alívio da dor. Qualquer que seja a explicação, a modulação e o direcionamento especializado da eletricidade através de sistemas ENT demonstram a capacidade de os médicos manipularem um grande espectro de energias eletromagnéticas e utilizá-las na cura e no alívio dos sofrimentos. Talvez a aplicação mais revolucionária da eletroterapia seja a estimulação da capacidade inata do corpo para a regeneração dos tecidos. Pesquisas realizadas primeiramente pelo Dr. Robert O. Becker, um ortopedista de Nova York, nos proporcionaram fascinantes informações a respeito do modo como correntes elétricas presentes no interior do sistema nervoso mediam a regeneração dos tecidos. A aplicação mais comum dos resultados dessa pesquisa tem sido na área da aceleração da cura de fraturas ósseas através de campos magnéticos aplicados externamente. O trabalho original de Becker tratava de um fenômeno conhecido como corrente de lesão. Um exemplo dessa corrente de lesão é o potencial elétrico que pode ser medido através do coto de um membro amputado de um animal experimental. Becker descobriu que podia remover cirurgicamente o membro de um animal e medir as alterações nos potenciais elétricos do coto nos dias subsequentes, durante o processo de cura e regeneração. Ao estudar o complexo processo de regeneração dos tecidos, Becker examinou as diferenças existentes entre os mecanismos de regeneração nas rãs e nas salamandras. As rãs e as salamandras estão em estágios evolutivos diferentes. Assim, as salamandras podem regenerar completamente os membros amputados, ao passo que as rãs não têm essa capacidade. As rãs parecem ter perdido esse potencial evolutivo em algum lugar ao longo de sua ascensão genética pela árvore genealógica dos anfíbios. Becker estava profundamente interessado nas pequenas diferenças elétricas entre as correntes de lesão medidas nos cotos de salamandras, que podiam dar origem a novos membros, e nas partes correspondentes das rãs, que não tinham a capacidade de fazer isso.